Bom, gente, sejam bem-vindos então ao especial Talkback, alusivo aí realmente essa versão 9 ponto alguma coisa aí que saiu recentemente. Não está disponível para todo mundo, mas de qualquer forma, se você quiser testar, vou disponibilizá-la aqui na descrição. Vamos dar continuidade então ao artigo, que eu espero que você já tenha lido e tenha chegado aqui no vídeo do blog e depois do vídeo. Se você estiver curtindo aí pelo blog, depois é só dar um sair e já entrar no link do Spotify, enfim, escolha qual o seu cliente de podcast para acompanhar também essa discussão ali no podcast. No artigo, tento abordar a questão mais histórica, né? Aqui no vídeo eu quero deixar algumas perspectivas, fazer algumas pontuações também, né? Alguns comentários que eu acho que ali eu conto algumas histórias aí no podcast. Depois que eu concluí o podcast, eu lembrei de mais um monte, lembrei de muita coisa assim. Mas enfim, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente nada mais está falando da gente mesmo, né? Eu menciono isso no artigo, menciono isso no podcast. Preciso mencionar aqui também, não se trata apenas da história de um leitor de telas. Tem todo o envolvimento humano em volta disso, né? A história de superação do Talkback e de êxito dentro de uma gigante nada mais é do que a história de superação de todos nós, né? Na nossa luta por inclusão, né? Por acessibilidade, tal, enfim, né? Em 2006 nosso ambiente era bem mais hostil, né? A gente não tinha aquele ideal de inclusão realizado, né? A gente tinha acessibilidade em alguns sistemas operacionais, né? Mas eu preciso pontuar 2006 porque no ano seguinte nós tivemos o Ubuntu 7, né? E o Ubuntu 7 foi o primeiro sistema operacional a realizar esse ideal completamente, fazendo com que a acessibilidade não fosse um item à parte do sistema, mas um item do sistema, fazendo parte do sistema, né? E nesse sentido, as demais desenvolvedoras sempre nos relegaram a soluções de terceiro, né? Até 2016, nós que usávamos o Windows, a gente realmente era refém da Freedom Scientific, e a solução era ou piratear o JAWS, algo não muito bacana, porque mesmo pirateando o JAWS você tinha que pagar para muita gente, né, para te liberar uma conta pirata, o que por si só já nos remete a um debate que um dia eu farei, talvez aqui no próprio canal, talvez no blog, enfim, né? Eu tive uma participação nesse sentido aí, de combate a isso, né? Então, enfim, isso, um pouco desse aspecto também é mencionado ali no artigo também, né? Mas o fato é que o Mick, né, grande mestre Mick, ele, movido por um princípio muito básico de inclusão, deu origem lá ao NVDA, e junto com os escritórios lá da Sun Technology, né, responsável pelo Orca, né? Então a gente teve ali um nascimento ali de isso que muita gente não entende, né? Que são irmãos gêmeos, né? Que foram criados por famílias diferentes, vamos dizer assim, né? Mas que precisam igual do nosso cuidado, né? Não vamos combater, não vamos competir com sistemas que na verdade não são oposição um ao outro, são complementos um do outro, né? São portas que os mais antigos, os que vieram antes de nós, abriram. Eu inclusive confesso que me sinto um pouco responsável, porque até hoje eu defendo aqui uma maior abrangência da inclusão, de um modo geral, em todos os sistemas, não apenas no que eu gosto, né? Então acho que a gente precisa fazer essa pontuação, né, no caso, né? Eu considero o trabalho dos caras, por exemplo, da S3 na época, um trabalho de caras que foram literalmente desbravadores, porque se existia uma terra hostil, essa terra se chamava Android no início.
era uma terra muito hostil. Ele era muito enfeitado, tinha muita frescura. E demorou para aquilo ali ter um padrão, né? Mas quando aquilo ali passou a ter padrão, as coisas começaram a fazer mais sentido, as coisas começaram a ter mais lugar, né? E a partir daí você, num ambiente mais saudável e organizado, né? Enfim, a limpeza prospera, né? O equilíbrio prospera, né? Se você vive num ambiente sujo e bagunçado, você vai ter realmente, né, problemas sérios. Agora, você arruma a casa, as coisas ficam no seu lugar e assim ficam mais fáceis de ser identificadas, inclusive pelo leitor de telas, né? A grande questão é que o desafio lá do MIC, daquela geração de 2006, já foi vencido. Então, tipo, se antes eu tinha que entrar numa loja e eu não tinha o mesmo direito que uma pessoa sem deficiência tinha, quer dizer, uma pessoa sem deficiência, ela entra numa loja, compra qualquer coisa e sai usando, né? E eu tinha que antes comprar uma coisa numa loja, sei lá, um telefone. Depois eu tinha que me virar atrás de uma licença, ou de um piratão, ou de qualquer lixo desses, ou de um banco, mais lixo ainda, né? Para aí sim eu poder, depois que eu instalasse, depois que eu fizesse todo um processo ali, aí sim eu pudesse usar o lance. Isso começou a ser deixado para trás a partir do Ubuntu, depois a partir da Apple. Levou muito tempo para virar um padrão dentro do Android ainda, né? Porque veja, até meados de 2016 eu quero ver, a suíte de acessibilidade não era um padrão. Ela começava a ser um padrão ali em 2015 e tal, e ela se tornou mesmo uma coisa efetiva dentro do universo ali do Android a partir de 2017, quando aí sim o TalkBack ele é incorporado, né? E a Google lança lá sua suíte de acessibilidade, tá? Enfim, inclusive com funções muito originais, como o toque para falar, né? Como inclusive já mostrei essa função aqui no canal. Cito ela nativo, cito ela também no podcast, estou citando aqui agora essa função porque ela é muito importante, vocês vão ver isso agora, né? De maneira que a gente precisa hoje evoluir um pouco essa discussão, não se trata mais do acesso ao sistema, isso a gente já tem. A gente precisa dar um passo adiante nesse sentido, tá? E qual é o passo adiante no meu entendimento? É assim, por exemplo, vamos fazer aqui algumas conjunturas aqui, né? Digamos que, porque, por exemplo, eu tenho tecnologia no meu telefone para, utilizando a câmera do meu telefone, essa tecnologia, ela me diga o objeto que está na minha frente, e inclusive me dê opções em sites para comprar esse objeto, e essa mesma tecnologia presente no meu sistema, dada para mim pela fabricante do meu sistema, não é capaz de também usar essa mesma tecnologia para me dizer se a luz está acesa, ou então para reconhecer a nota de dinheiro que eu tenho na minha carteira. Qual é a dificuldade tecnológica aí? Veja, por que eu preciso pagar para saber se a luz está acesa ou qual é a nota que eu tenho no bolso, e não preciso pagar para saber qual é a bugiganga que está na minha frente? Existe uma questão aí envolvendo o mercado. Percebe o ponto em que o mercado ele passa a ser, digamos, um entrave na questão da inclusão. Você tem no mesmo dispositivo uma mesma tecnologia que te possibilita fazer ambas as coisas, mas só uma é feita. Consegue acompanhar comigo como é difícil esse passo adiante? Esse passo adiante ele é tão difícil como o passo anterior e como os outros anteriores aí, né? Eu acho que não foi fácil para os caras lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, conceber o DOSWalks para nós. Eu imagino que deve ter sido muito divertido para eles, né? Mas eles foram visionários também, né? Eles, como, enfim, muitas vezes aquela frase que é atribuída ao Zagallo, mas que não é dele, né? O cara não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, esses caras são incríveis, assim, saca? Pensa comigo da seguinte maneira: eu tenho no meu telefone, dentro da suíte de acessibilidade dele,
é uma função como toque para falar, aonde dentro dessa função eu vou tocar nela e depois eu vou tocar no objeto que eu quero que ela reconheça os caracteres. Eu uso muito isso aqui no WhatsApp, por exemplo. Eu recebo uma foto no WhatsApp e eu toco no toque para falar, toco naquela foto, naquela imagem que eu recebi, e ele ora reconhece os textos, ora não reconhece. Ainda está um pouco rudimentar essa coisa do reconhecimento de imagem a princípio, mas o toque para falar, ele promete, por exemplo, que eu possa, nos próximos meses aí, em alguns smartphones até está funcionando bem, não está funcionando bem na Samsung, mas os Googles mais puristas aí, usando as próprias tecnologias de câmera do Google também, tem um êxito um pouco maior, né? Aqui a minha base é a Samsung, né? Eu vou poder pegar com o toque para falar, apontar a minha câmera para uma placa de trânsito, tocar no toque para falar, tocar na câmera, escolher a área que está o texto e aí ele vai ler aquele texto para mim em voz alta. Isso já é real, eu já mostrei esse vídeo. O próximo passo nesse sentido seria colocar essa função dentro do TalkBack. Tá percebendo o lance? Você pega essa função, coloca dentro do TalkBack. Mas eu não tenho tecnologia para isso. Veja, a própria Samsung tem uma tecnologia que diz quando o meu rosto está focado. Qual é a dificuldade de usar essa mesma tecnologia para focar o texto? Diga. Essa tecnologia não existe? Bem, veja, nós temos dentro da plataforma Android uma diversidade de programas que já fazem isso, que é inclusive bem mais ampla que as opções que quem usa a Apple tem, né? Porque até o próprio ID, ele tem uma versão gratuita que é muito boa para Android, mas dentro da Apple, né? Essa coisa do mercado, eles fazem as pessoas acreditarem em determinadas coisas, como por exemplo o fato do ambiente Apple ser mais rentável, porque as pessoas gostam de pagar. Eu queria saber como é que eles tiram esses conceitos, né? Se eu tenho um aplicativo que é bom e pago, e um outro aplicativo que é bom e gratuito, não faz sentido esse pensamento. Se eu tiver dois aplicativos equivalentes, um gratuito e outro pago, não há nada que sustente esse pensamento. Apenas o interesse de quem trabalha no mercado, apenas em quem trabalha para fomentar, digamos, essas práticas que tornam a App Store mais rentável, por exemplo, né? A pessoa pensou em publicar um aplicativo na App Store, ela já pensa na venda desse aplicativo. Você veja o seguinte, que toda vez que e veja como isso é cruel com você que é consumidor, você tem um iPhone, né? Eu vi um amigo comentando no grupo de Facebook recentemente, ele teve o iPhone dele recebeu uma atualização, essa atualização brincou o iPhone dele, era um iPhone 5S na época, ele mencionou isso aí, né? E ele levou para a autorizada disse, olha, isso aqui foi um problema na placa do teu telefone, R$5.500. Percebe? Eu mesmo já tive esse problema quando eu tive um iPhone 4S ou 3GS, ele estragou ali o conector da tomada do 3GS. Teve lugares que me cobraram R$450. Estou falando aqui de 2012. Teve lugares que me cobraram 250. Tipo, teve um cara que eu cheguei, esse cara me cobrou R$500 para colocar aquele conector. Saca? E aí eu cheguei num mano, perto aqui de um lugar conhecido como Camelódromo, né? Aqui na capital, em Porto Alegre. E o cara me trocou aquilo ali na hora, em 2 minutos me cobrou R$80. Vocês estão conseguindo perceber que assim, não é um senso crítico contra o sistema operacional, né? Contra o dispositivo, não é isso que se critica, não é a qualidade, é a postura mercadológica. Consegue identificar o quão nefasto isso é para você? Não como consumidor, esquece isso, mas como um agente que tem como foco a inclusão. Você consegue perceber isso? Por exemplo, a gente consegue hoje ter um bom acesso guiado em alguns programas. Eu uso aqui, por exemplo, o Wi-Fi, né?
quando eu vou formatar, ele lê tudo para mim. Eu apenas aponto para a tela do computador que eu estou formatando. Eu quero ler um texto de um jogo, eu aponto para o jogo na televisão e leio ele. Isso são coisas, esse é o passo seguinte que eu gostaria de me referir com vocês. É esse tipo de coisa que a gente já não pode mais aceitar comprar. Beleza? Por quê? Porque não é justo que eu pague para ter a informação que todas as pessoas têm sem precisar pagar. Ah, mas você tem deficiência. Não é pela deficiência, porque as ferramentas elas já estão aí. Se fosse uma ferramenta nova, criada do zero, uma tecnologia que exigiu, digamos assim, muito estudo, muito afinco, muito investimento, ok, beleza, estamos juntos, né? Mas a questão é essa. Eu estou falando aqui apenas de coisas que já existem, estão disponíveis aí no seu smartphone, o mesmo smartphone com o qual você está acompanhando esse vídeo agora. Ele tem todas essas tecnologias que eu mencionei. Todas elas já poderiam estar de alguma maneira fazendo parte do seu talkback, por exemplo, percebe? Também há quem diga que o Neymar não gosta de pagar software. Bom, eu tenho vários softwares pagos. Mas tem um cara que não pirateia mais há muitos anos, sou eu. Porque, primeiro, eu não preciso mais piratear porque é muito difícil que eu encontre um software equivalente a um pago que não me faça o que um pago faz, né? O problema é que muitas vezes você pega alguns editores pagos, bem caros assim, eles costumam automatizar algumas funções, né? E alguns, geralmente todos os aplicativos gratuitos, programas gratuitos, eles não têm essa vantagem. Você tem que fazer tudo na unha. Isso para mim não é um problema, né? E se isso for um problema para você, não há motivo nenhum para você não querer comprar um software pago, se ele lhe atende. Agora, quando a questão é inclusão e acessibilidade, a gente precisa pensar um pouco. Até que ponto esse software me atende e merece ser comprado? Ou até que ponto ele está tentando me enganar, tirando uma grana de mim só porque eu tenho uma deficiência visual? Percebe o lance? Tipo, por exemplo assim, eu costumo pensar o seguinte: esse programa, ele é pago, ele está sendo oferecido para mim pelas funções que ele faz ou pela deficiência que eu tenho? Essa é uma maneira de você pensar, né? E eu vou te dar um exemplo. Nós temos alguns softwares aqui, alguns scanners muito bons, gratuitos, totalmente gratuitos, que além de fazer essa função de escaneamento no seu smartphone, eles ainda têm o Clipboard. Existe um programa chamado KNFB Reader, esse explorador de cego que parece que não está mais na Play Store. Que bom, espero que quebrem, né? Fazia exatamente a mesma coisa que alguns programinhas gratuitos aí, só que por ele ter esse carimbo da acessibilidade, ele cobrava quase R$400 a licença dele. Então veja, aí entra a reflexão. Esse programa ele está me cobrando pelo serviço que ele me oferece, ou ele está me cobrando pela deficiência que eu tenho, né? Eu acho que é fundamental a gente começar a pensar essas coisas, porque é fundamental que a gente comece a dar um segundo passo, e esse segundo passo ele precisa ser dado por informação. A gente precisa mandar textos mais elaborados para o Play Store, mais comentários na própria página ali do Android Accessibility Suite. Nós estamos relaxando com o nosso cuidado com o talkback, e sozinhos nenhum sistema se mantém, haja vista o Orca aí, abandonado pela comunidade. E, enfim, muitas vezes eu estou ali no bloco do eu sozinho gritando por mais acessibilidade nessa naquela plataforma, arrumando às vezes até alguns inimigos ali, amigos não, mas enfim, né? Eu acho que o pessoal, por exemplo, lá do OpenSUSE não gostou muito do que eu disse sobre o SUSE. Isso já aconteceu no passado com o Ubuntu também e vai continuar acontecendo. Tem absurdos que a gente não pode tolerar, por mais que a gente seja simpático a essa ou aquela plataforma, né? Mas a inclusão ela deve vir em primeiro lugar, e não o mercado, e não o consumo, sabe? É uma questão de honra, porque inclusão é um ponto de honra. Sem inclusão, sem acessibilidade, a gente não estaria postando nada na rede. Sequer este smartphone a gente estaria segurando, percebe? Então eu quero deixar essa minha contribuição. Por favor, leiam
o artigo, o link vai estar na descrição, o link do podcast também. Espero que tenham gostado desse conteúdo, foi mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Espero que as dicas que eu dei para vocês aqui, um pouco dessas coisas todas que eu coloquei aqui, que possam colaborar de alguma maneira com todas. Valeu, obrigado pela paciência de novo, um abração, tchau, tchau.